Boa noite, sejam muito bem-vindos. E live no domingo de noite é para a gente começar a semana aí já na energia da mudança, da transformação, trazendo esse gás aí que a gente está buscando. Então, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Que dor ou desprazer nós estamos evitando? Como assim, Lilian? Que dor! Muitas vezes nós estamos evitando uma dor emocional, não é nem uma dor no corpo, porque às vezes a gente fala em dor e associa muito ao físico, né? Mas que dor que tá aqui dentro, escondidinha nas nossas caixinhas, lá nos nossos sistemas de proteção da nossa criança interior, daqueles bloqueios, daquelas limitações, dos padrões de repetição que estão aqui dentro e que não estão permitindo a gente ter essa força de ação, ter esse foco, esse direcionamento. A gente vai deixando a nossa vida para depois, vai deixando os nossos projetos para depois. Então, vou contar para vocês também que eu saí desse espaço, eu era extremamente procrastinadora. E de onde é que vem tudo isso? Então, do que a gente está com medo aí? É uma insegurança? Eu tenho medo de... Eu nem vou fazer isso aqui porque não vai ficar bom o suficiente. Eu não vou fazer isso aqui porque não vai ficar bom e daí eu vou receber críticas, vou ser julgada por isso. Ai, tem gente lá fora já há tanto tempo na área e tem gente fazendo, faz melhor que eu. Em que espaço que a gente tá aí se protegendo? E quando nós temos barreiras de proteção, aquilo que eu digo para vocês, a gente não reconhece essas barreiras sozinho. E muitas vezes, quando a gente fala que medo que te bloqueia, nós não sabemos nem que medo que está nos bloqueando. Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, quando eu comecei esse processo de olhar para todas essas minhas questões, eu recebi essa pergunta: tu tem medo de quê? Tem medo de nada. Eu tinha uma lista de medo, mas eu não via nenhum, porque a minha mente, ela estava ali com as barreiras protegendo. Não olha para isso, não precisa olhar para isso, fica aqui é confortável, tu não tem medo não, não olha para isso. E quando eu comecei a olhar, opa, cadê aquela pessoa que não tinha medo? E medo é uma coisa natural da vida. A questão é quando ele começa a nos barrar, quando ele começa a travar a nossa vida, nos paralisar. E a procrastinação, ela é um espaço de paralisação, é um espaço onde a gente se aprisiona. E o quanto a gente cria punição na nossa vida através da procrastinação. Eu vou empurrar o meu sonho para frente, eu vou empurrar o cuidado comigo para frente, eu vou me deixar para depois como forma de me punir por alguma culpa que eu carrego e que eu não faço nem ideia, por alguma raiva bem profunda que tem lá dentro e que eu não faço ideia. Eu não tenho explosões de raiva, eu não tenho esses impulsos, mas eu uso através da procrastinação isso para de alguma forma me punir. Quem é que eu tô copiando? Com quem é que eu convivi que eu via que não tinha essa ação? Então, de novo, a procrastinação, ela requer que a gente olhe para a nossa energia feminina, para a nossa energia masculina e para a nossa criança interior. Por que olhar para tudo isso? Eu posso vir aqui dizer para vocês, procrastinação é ausência de masculino. Simples assim. Porque a gente vai para dois espaços quando a gente tem questões com o masculino. Quando nós temos o excesso da energia masculina, nós nos tornamos fazedores. Nós somos aquelas pessoas que fazem. Se é aquela pessoa que não consegue sentar nunca, ela não consegue parar, ela não consegue descansar, ela não consegue ter um momento para ela, tá sempre fazendo. Isso é excesso de energia masculina. Boa noite.
E o procrastinador é quem tem a falta da energia masculina. Então, ele não tem esse foco. A energia masculina é o foco, é a ação, é a determinação. Eu tenho meu objetivo, eu vou lá, eu vou fazer o que se requer para isso, eu vou me movimentar. Eu daqui a pouco vou ter que abrir mão de assistir seriado no fim de semana, que eu adoro, porque eu vou fazer uma imersão, ok, eu vou fazer o que se requer. Então, quando a gente tem ausência desse masculino, nós vamos para esse espaço de procrastinar. Mas não é só isso. A procrastinação também pode estar vindo dessa insegurança que a gente tem lá nas questões do feminino. Quem vem antes ainda dessa energia do masculino, antes da gente conectar com esse masculino, é a nossa mãe, essa energia do nosso feminino. Então, existe uma harmonia, são energias complementares. O feminino e o masculino são energias complementares dentro de nós, porque nós temos 50% de cada um. Então, quando uma está ferida, quando uma está em excesso, quando uma está em falta, consequentemente vai impactar na outra. Então, é importante a gente olhar para isso. E cada pessoa é uma pessoa. Então, existem várias formas de procrastinar, existem vários motivos, mas cada pessoa é uma pessoa. Por isso que o caminho do autoconhecimento é tão importante. Por isso que é tão importante ter o auxílio do terapeuta, para que possa olhar. O terapeuta ele tem as ferramentas para ir, para olhar por baixo dessas camadas de proteção que a gente tem. Então, vivenciar o meu processo, eu vivenciei um processo aí profundo de 3 anos, onde eu estudei pra caramba, eu vivenciei meu próprio processo, e eu tô trazendo de uma forma muito dinâmica para que essas viradas de chave sejam mais rápidas. Então, a gente vai vivenciando de forma... Vou trazer a questão da urgência para vocês. Quando eu comecei, eu tinha pressa de mudar, pressa, eu queria para ontem, porque a gente quer evitar a dor. A gente não quer sentir a dor, a gente não quer sentir o desprazer. Mas sem sentir a dor, sem passar por esse processo, sem acolher, sem ressignificar, a gente não vai despertar o prazer, a alegria no corpo também. Então, tudo isso faz parte. E quem não quer viver a dor é a criança que está dentro de nós. Ela que é imediatista, é ela que quer tudo para ontem, é ela que acha que vai vir uma pílula mágica e vai resolver sem passar por um processo, uma jornada de autoconhecimento. Mas o nosso adulto, quando nós nos empoderamos do nosso adulto, nós entendemos que, ok, isso é uma jornada, isso é um processo, nós precisamos passar pelo autoconhecimento. E esse é um processo para a vida toda. E daí nós começamos a nos empoderar da nossa força. Porque cada vez que a gente olha para uma barreira de proteção dessas, cada vez que a gente reconhece o que está acontecendo, que dor que está por baixo disso, nós ganhamos força através disso. Muitas vezes a gente tem medo de entrar no processo terapêutico por medo de mexer nas dores, por medo de olhar para as dores. O que gera sofrimento na nossa vida é ignorar o que está doendo e o que está acontecendo dentro de nós. É isso que gera sofrimento, porque a gente fica vivendo aquele padrão de repetição lá do nosso inconsciente, e quanto mais a gente nega, quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente foge de olhar para ele, mais ele vai ganhando força dentro de nós, porque cada vez que a gente vivencia isso de novo, isso está gravado no nosso corpo. Então, muitas vezes a gente quer olhar só para as crenças, quer olhar só para o emocional. Não está gravado no corpo, tem que ser olhado por todo. Nós somos um todo. Então, quando a gente fala em holístico, que às vezes as pessoas vão muito por misticismo, holístico quer dizer todo. Mental, emocional, físico, energético. E precisa liberar de todo esse conjunto, mente, corpo e espírito, para que eles estejam funcionando em congruência e para que nós possamos ser quem nós verdadeiramente somos. Então, tirando esses bloqueios, a gente consegue ir abrindo um espaço novo.
e vivendo aquilo que é verdadeiro para nós aqui dentro, como seres únicos que nós somos. Cada um de nós tem uma assinatura única. Não existe ninguém igual ao outro. Então, por isso que é importante o processo também. Então, a procrastinação, ela vem desse espaço de insegurança, de ter essa ausência dessa força do masculino. Eu tenho um projeto engavetado, mas daqui a pouco eu não sei nem qual é o meu propósito. Só que quando eu conheço o meu propósito, quando eu sei o direcionamento para onde eu tô indo, o que eu vim fazer aqui, o que faz brilhar, faz expandir, faz abrir um sorriso no meu rosto. E seja no trabalho, seja na vida financeira, seja nos relacionamentos, seja na vida pessoal. Quando eu conheço isso me dá foco, me dá força, me dá ação para ir para a vida. E ir para a vida é olhar para esse projeto e ok, é isso que se requer? Então é isso que eu vou fazer. É olhar para esse novo, esse desconhecido, e mesmo que dê um frio na barriga, eu sei que eu dou conta. Porque aconteça o que acontecer, eu sou a criadora da minha realidade. Então, no momento que eu crio daqui a pouco um fracasso, eu crio um sucesso. No momento que eu crio uma dificuldade, eu também crio a solução. Só que enquanto a gente estiver nesse espaço de achar que a gente é vítima das circunstâncias, que a gente é vítima do que acontece lá fora, a gente não se empodera disso. E quem vive nesse espaço de vítima é essa criança que está sofrida aí dentro. E que eu digo sofrida é porque é uma criança que vivenciou dores. Ai, tu tá dizendo que meu pai e minha mãe foram ruins para mim. Não! Nós tivemos pais que também tinham uma criança interior ferida. E muitas vezes essas feridas acontecem, esses espaços, até porque os nossos pais foram super protetores. Não foi por falta de cuidados, foi até por excesso, por não deixar a gente vivenciar e ir para a vida, experimentar, de dizer, uau, confio em ti. Quanto nós vamos para esse espaço de procrastinação porque nós não acreditamos em nós, porque muitas vezes a gente está achando que aquilo que a gente está fazendo não tem valor. Por que eu vou perder o meu tempo? Quantas distrações a gente cria aí? Ah, eu preciso ler um livro para uma prova que eu vou fazer. E daí eu pego aquele livro, leio uma página, aquele tédio total, eu vou dar uma zapeada aí no Instagram. Ah, eu vou pegar aquele livro de novo e vou me lembrar que eu tenho que colocar uma roupa lá na máquina de lavar. Quantas vezes a gente faz isso? Quando a gente está nesse espaço dessa falta de ação, não tem esse foco, não tem esse direcionamento. Só que quando eu sei onde é que está o meu alvo, onde é que eu quero chegar, aí eu vou criar estratégias para chegar nesse lugar. Falei para vocês que eu ia contar do meu processo, né? Então, eu era a pessoa que procrastinava, eu não confiava em mim, eu tinha essa insegurança de, ok, eu deixava para depois, eu colocava o resto na frente de mim. Então, eu tirava o foco de mim, daquilo que era verdadeiro para mim, porque até então eu nem sabia o que era verdadeiro para mim. Então era muito fácil empurrar isso. E foi trabalhando, olhando para todo esse relacionamento com a minha energia feminina, da minha autoestima, do meu amor próprio, de encontrar o meu propósito, de encontrar aquilo que, uau, isso para mim expande, sabe? Quando eu faço isso, quando eu movimento essa energia, isso para mim é incrível, expande, é isso que eu desejo. E daí eu fui olhar para a energia do masculino, que para mim estava completamente ausente na minha vida.
Eu havia vivenciado um processo e tinha excluído completamente essa energia da minha vida. Então, tudo isso me deu movimento. Eu não sei quanto tempo eu passei com uma mentoria engavetada. Eu não escrevia, eu tenho uma facilidade enorme de escrever, eu amo escrever. Para mim é uma coisa deliciosa de fazer. Não vejo o tempo passar. Eu não gravava vídeo porque eu tinha vergonha. E é uma coisa que eu adoro estar conversando, eu adoro, uma coisa que expande pra caramba para mim compartilhar conhecimento. Um curso, um workshop são coisas que expandem muito para mim. E era um desejo que eu tinha, que quando eu fui olhar a fundo, era algo que lá da minha infância eu já tinha esse desejo. E eu fui sufocando isso, cada vez criando mais barreiras de proteção. Então foi olhando para esse feminino, resgatando ele, foi olhando para esse masculino, resgatando ele, foi olhando para essa criança interior, onde é que estavam as dores dessa criança, do que ela estava fugindo, o que ela estava negando, ao que ela estava resistindo, que dor tinha aqui que fazia eu ter vergonha de gravar um vídeo, que dor tinha aqui que fazia eu não acreditar nos meus projetos. Quando eu vi, eu já tinha escrito e-book, eu já estava gravando vídeo aqui com vocês, fazendo live, eu já tô na segunda mentoria que eu criei do zero, toda a mentoria, e que eu sei que é uma enorme de uma contribuição. Então, precisei passar por desafios. Foi confortável? Não, não foi confortável. Eu tive que vir muitas vezes gravar o vídeo na força do meu Deus, sabe? Eu desejo isso, mas tem alguma coisa que ainda... E hoje eu tô num espaço completamente diferente. Como eu digo para vocês, volta, assiste os primeiros vídeos. Vai lá, eu não apago as coisas. Por que eu não apago? Poderia apagar, recomeçar tudo de novo, porque eu falo o tempo inteiro em mudança e transformação com vocês. E como é bacana a gente olhar para trás e ver o quanto a gente cresceu. E não, gente, não precisa de sofrimento. O sofrimento é a resistência e a fuga. Então, de que dor e de que desprazer a gente tá fugindo aí quando a gente procrastina? E vou trazer um exercício para começar a movimentar a energia. Venho compartilhando com vocês caminhada. Se exercitem, movimentem essas pernas. Movimentem essa força de ação aí que tem nas pernas. Vai liberando os exercícios. Vai liberando as energias do corpo. Então, o exercício é fantástico. Se hidratem. O nosso corpo precisa de líquido, ele precisa de água. E o nosso corpo está passando por transformações o tempo inteiro. Então, toda vez que a gente está gerando um processo de mudança, desbloqueando uma crença, mudando um sentimento, liberando uma energia do corpo, as nossas células e moléculas estão se regenerando e o nosso corpo ele precisa da água. E o quanto a gente não escuta o nosso corpo. Quantas vezes eu dei comida para o meu corpo achando que era fome e ele só queria água. Então, a gente não se comunica com ele. E a vida é feita de movimento. Os nossos corpos gostam de movimento. Então, o que acontece quando a gente começa a parar os nossos corpos? E parar os nossos corpos, eu não estou falando só de atividade física. Eu estou falando de parar os nossos projetos, de parar as nossas ações em direção à vida. E parar de olhar para nós, de trabalhar em nós, em nos conhecer. Quando a gente começa a empurrar isso, a empurrar, a vida ela está se movimentando e a gente vai levar um empurrão, porque a vida não vai dizer, meu amor, eu vou dar uma paradinha aqui para te esperar. Não, ela está em movimento e ela não vai ficar esperando por nós. Mas ela é bondade pura, o todo é bondade pura, é puro amor e ele vai nos dar infinitas possibilidades e respeitar o nosso livre-arbítrio, mas ele não vai ficar parado nos esperando. Então, como seria nós entrarmos na energia do movimento também?
E não é simplesmente eu chegar aqui e dizer para vocês, amanhã levanta aí, vamos sair dessa procrastinação, vamos se movimentar. Não, gente, não é isso. É a gente vivenciar a jornada, vivenciar o processo, olhar o que está por baixo dessa procrastinação. Que insegurança é essa? Que culpa é essa? Que punição é essa? Onde é que eu me desconectei dessa energia do meu masculino? Por que eu não estou com esse foco, com esse direcionamento? O que está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo me movimentar? Então, por isso que é tão importante viver essa jornada, é tão importante olhar para isso. As lives, como eu sempre digo, muitas pessoas vão fazer viradas de chave numa live. Às vezes é uma frase, às vezes a live é aquela sementinha que a gente precisava para pensar verdade. Eu preciso olhar para isso. Quantas vezes eu assisti lives e assisto até hoje que são uma super contribuição na minha vida, que dão, às vezes eu tô aqui fazendo pergunta, eu vou assistir um conteúdo e daí eu penso, uau, olha ali, conectado com a pergunta que eu estava fazendo. Então hoje mesmo eu disse para uma pessoa, o universo, ele é fantástico, ele vai como um quebra-cabeça. Eu tô na pergunta, tô movimentando. Isso também é movimentar a energia. Ficar na pergunta é uma forma de movimentar a energia. Porque eu tô aqui movimentando. Ele começa, me manda um livro, me manda um curso, me manda uma live, me manda uma mentoria, me manda um amigo que vem conversar comigo e vai formando as pecinhas até eu chegar naquele espaço que eu estou buscando. Só que às vezes a gente vai para a pergunta e a gente quer o resultado, a gente quer a resposta. E ele vai nos dando caminhos, infinitas possibilidades. Ele vai nos mostrando e mostrando onde tem as barreiras também, para que a gente possa romper, para que a gente possa mudar aquela crença. No momento que nós colocamos luz numa situação, e o que é colocar luz numa situação? É trazer do nosso inconsciente para a nossa consciência. Quando é que acontece isso? Quando eu escuto essa frasezinha, eu dou essa sacada, eu já estou colocando luz ali. Aquilo já não está mais escondido. E quando não fica mais escondido é quando eu consigo trazer à tona para trabalhar isso. E é um processo e nós precisamos respeitar os nossos processos. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua ferida numa profundidade diferente. E quanto mais profunda a nossa ferida, quanto maior ela for, maior é a nossa barreira de proteção. Então, se eu tô na negação, quanto mais profunda é a minha ferida, mais em negação eu vou ficar. Às vezes a gente dissocia da realidade para não olhar para as nossas dores. E dói realmente, gente. Eu sei que dói. Dói, eu sei quantas vezes eu chorei, mas eu passaria por tudo de novo. E eu falo sempre para vocês. E eu movimento o tempo inteiro, porque é grandioso a gente se descobrir, é grandioso a gente se empoderar de nós, é grandioso esse espaço de tu começar a perceber quando essa dor ela aparece de novo, porque ela vai aparecer em alguns momentos. Então é muito grandioso a gente poder olhar para isso e acolher, ao invés de deixar que isso domine a nossa vida. Porque é isso que acontece quando a gente não olha, passa a dominar. Daí o que a gente faz? A gente procrastina, vamos voltar aqui. A gente procrastina e daí depois a gente se sente culpado. Porque eu tive tempo, eu tive aí uma semana, eu tive um mês, eu não fiz nada, agora eu tô atrasada, eu poderia ter feito aquilo ali, eu poderia ter feito diferente. E daí, ao invés de nós olharmos para ok, que escolha diferente eu posso fazer daqui para frente, eu ainda vou lá e me culpo. Pego meu chicotinho e fico me penitenciando. Então, por isso que é importante olhar para nós. E eu vou contar para vocês que eu tive uma fase
que o médico disse para mim que não era para mim caminhar, porque eu tinha uma hérnia de disco na minha lombar, que inclusive eu perdi força de perna, eu perdi mobilidade, eu tinha dor 365 dias do ano, eu não tinha um dia sem dor. O que mudava é que eu tinha crises e que daí às vezes eu paralisava. Então, quando o médico disse para mim, não caminha, nossa, foi a melhor coisa que ele falou para mim. Tinha horror a caminhar. Se alguém me convidasse para caminhar, a pior coisa que podia fazer comigo era me convidar para caminhar. E daí eu dizia de boca cheia ainda, o médico disse que eu não posso caminhar. E ficava furiosa quando alguém insistia. Quando eu comecei a olhar para essas questões interiores, quando eu comecei a olhar para essas questões emocionais, eu comecei a perceber onde estava a situação da minha coluna. E eu conversei com o meu corpo. Eu literalmente sentei e conversei com o meu corpo. E eu disse, aqui eu te agradeço. A dor, tudo que eu passei me serviu. Eu fui coitada, eu fui vítima, eu fui tudo que eu queria ter sido. Eu tive a atenção das pessoas, eu era a coitadinha que, tem dor, tem que ser cuidada, tem que isso, tem que aquilo, não pode ir ali, não pode ir lá, precisa de ajuda. Eu tinha o olhar das pessoas para mim. Isso é vulnerabilidade. Quando eu falo para vocês, nós precisamos nos vulnerabilizar com nós. Isso é nos vulnerabilizar com nós. Não é fácil olhar para isso. Eu criei isso porque eu queria atenção. E daí eu fui olhar para mais coisas que estavam por baixo disso. E eu fiz esse agradecimento para o meu corpo. E eu fui desbloqueando as questões emocionais que estavam envolvidas ali. Quando eu comecei a agradecer para o meu corpo e eu disse para ele, a partir daqui, tu tá liberado. A partir daqui eu vou olhar para ti com mais carinho, vou olhar de outra forma. Começou a mudar. Se eu caminhasse, eu ficava 10 dias com uma dor insuportável. Hoje vocês estão vendo aí, eu compartilhando com vocês que eu faço caminhadas, faceira da vida, porque o meu corpo pede, o meu corpo ele gosta. Mas a minha mente, ela dizia, meu corpo detesta isso, eu detesto caminhar. Então, o quanto é a nossa mente, são os nossos padrões nos falando isso. Eu não tinha eu estava sempre com preguiça, não era preguiça. Eu procrastinava o cuidado comigo, eu me empurrava. Eu empurrava esse cuidado comigo. Mas, quando eu fui olhar para todas essas questões que estavam por baixo disso, uau, eu tenho prazer em caminhar hoje, é gostoso. Eu volto totalmente relaxada, é algo delicioso para mim. Eu aproveito enquanto eu tô fazendo minhas caminhadas e muitas vezes eu já tô fazendo meus exercícios energéticos, meus processos verbais. Então, sim, eu tive uma conversa com o meu corpo, mas eu também olhei para tudo isso. Então, é muito raro eu ter uma dor na minha coluna, não fiz mais exame, até preciso fazer, mas para uma pessoa que tinha 365 dias de dor por ano e travava, porque eu estava totalmente travada aqui dentro, eu estava aprisionada aqui dentro. Então sim, nós temos um poder muito grande dentro de nós, muito, porque se eu criei tudo aquilo, eu me dei conta que eu podia criar outra coisa. E aí eu comecei a inverter a energia disso. Mas para inverter a energia disso, eu tive que me vulnerabilizar, eu tive que ser grata pelo que eu criei, ao invés de lutar contra o que eu criei, e olhar para o que estava por baixo disso. E eu volto a dizer, é maravilhoso, é sensacional, é libertador viver uma jornada de autoconhecimento. Não é cor-de-rosa, não são só sorrisos, a gente vai acessar questões profundas. Eu sei que algumas pessoas têm questões bem profundas para serem olhadas, mas como eu sempre digo, tem como a gente fazer isso de uma forma acolhedora e amorosa. Só que a gente não olhar para isso
isso sim gera sofrimento, isso sim gera problema. E eu não sei como eu estaria hoje se eu não tivesse olhado para isso. Então, hoje, eu não sou uma pessoa que tem que cuidar de passar creme no rosto, de fazer tratamento de beleza. Não é o meu perfil. Então, e hoje eu sou muito mais jovem do que quando eu tinha 34 anos. Por quê? Porque eu permiti o meu corpo que ele liberasse das células, das moléculas, todos esses pesos que ele estava carregando. Então, nós precisamos nos conectar com nós para fazer isso. Nós precisamos olhar para esse nosso feminino, olhar para esse nosso masculino, acolher essa criança que está lá dentro e que muitas vezes está gritando, porque quem estava gritando por atenção era a minha criança interior. Então hoje para mim é muito prazeroso sentar para escrever, lançar uma mentoria, estar aqui conversando com vocês é extremamente expansivo para mim, é gostoso compartilhar esse conhecimento. Antes de vir para a live, eu faço perguntas. Quem são as pessoas que podem receber a contribuição? Universo, entrega essa live para essas pessoas, seja vivo, seja gravada. Que contribuição eu posso ser? Que palavras que eu posso dizer que venha para um despertar de consciência, que venha com amor, que venha como contribuição. Então eu faço perguntas antes de vir para cá. Se realmente vai ser contribuição para todos, tá aqui. Então não é só porque a Lília gosta de estar batendo papo, não, vai ser realmente contribuição para todos. E eu espero do fundo do meu coração que pelo menos uma palavra possa tocar vocês, uma frase, algum movimento aí possa tocar e auxiliar vocês, porque eu sei quantas vezes eu escutei também e me auxiliou para que eu entrasse no processo. Às vezes a gente precisa ir plantando sementinhas até que a gente diga, ok, aqui eu decidi dar um passo a mais, aqui eu decidi caminhar, correr, voar na minha vida. E é possível, é totalmente possível. Então, eu compartilho esses acontecimentos com vocês para que vocês percebam que é totalmente possível, sim, a gente sair desse espaço de ficar nos empurrando para depois, empurrando os nossos projetos para depois, nos distraindo com coisas que não agregam. Então, vou trazer um exercício para vocês, que eu já tinha prometido que essas lives seriam um pouquinho mais curtinhas, mas eu acho que é bacana esse movimento de domingo à noite, porque nós já conseguimos também começar a semana aí numa outra energia. Vou deixar salvo para vocês, como eu sempre deixo, acessem, olhem de novo, peguem aquilo que é contribuição, deixa o corpo de vocês receber aquilo que é contribuição, porque às vezes a gente está no mental computando o que a pessoa está falando, mas isso não é assim, isso não é assado. Deixa o corpo de vocês receber da energia. E o corpo, ele sabe, a nossa mente, ela está nos padrões. O nosso corpo, ele tá no nosso ser, no nosso sentir. Quando a gente começa a escutar ele, a dar essa permissão para ele, e para dar essa permissão nós precisamos nos permitir sentir tanto o prazer quanto o desprazer. Tudo isso faz parte do sentir, só que quanto mais nós vamos vivenciando o processo, como eu digo, a vida, ela é cíclica. Só que essa sensação que a gente tem que dar aquelas quedas imensas, essas quedas elas começam a não ser tão grandes, elas começam a não ser tão frequentes, elas começam a não durar tanto. Quando a gente começa a perceber esse espaço dessa criança querendo atenção, a gente acolhe ela a tempo e não deixa ela tomar conta. Então a gente começa a ir para espaços bem diferentes dentro de nós. E daí nós começamos a criar relacionamentos diferentes, começando com nós. Nós criamos relacionamentos interpessoais com as outras pessoas diferente. Nós nos relacionamos diferente com o nosso trabalho, com o nosso corpo, nós nos relacionamos diferente com o dinheiro, com a nossa saúde. E quando eu falo corpo, não é somente o exercício físico, é
é liberar esse peso que tá aí, essa mágoa, esse ressentimento, essa culpa, essa raiva que só serve para nos distrair daquilo que é verdadeiro, daquilo que faz realmente o nosso corpo vibrar em alegria, em gratidão, em abundância, em prosperidade. Procrastinação e prosperidade não andam juntas, porque prosperidade é movimento, prosperidade é crescimento, prosperidade é tu tá se movimentando em ação, e procrastinar é tá parado. Então, se deem esse olhar amoroso, se permita olhar para o que tem por baixo disso. E vou dar uma dica aqui, depois vocês entram, pegam papel, caneta, anota com calma o que eu vou falar para vocês, para fazerem aí. Não é para olhar tudo que tá aí por baixo, mas já é um bom começo para que vocês comecem a movimentar a energia. E saiam do espaço de culpa, saiam do espaço de cobrança. Procrastinei, empurrei esse negócio de novo, fui para todas as distrações. Ok, o que eu posso fazer de diferente daqui para frente? Pergunta todas as manhãs que energia eu posso ser e fazer hoje para movimentar algo diferente na minha vida. O que eu posso ser e fazer hoje para ser a energia do movimento. Então façam perguntas todas as manhãs, movimentem essa energia. Além de manhã, fiquem na pergunta durante o dia. Por que ficar na pergunta? Porque a pergunta buga a nossa mente. A nossa mente, ela vive de lógica, ela vive de explicação. A pergunta, ela buga a nossa mente. E daí ela nos abre para as possibilidades. Ela nos permite ver as possibilidades que estão além dessas barreiras de proteção do mental, desse burburinho mental que está só repetindo a mesma coisa para nós. Às vezes de um jeitinho diferente, mas repetindo a mesma coisa. Então, primeiro passo, comecem por coisas simples. Porque a gente, quando começa, a gente quer começar pelo quê? Pelo aquele projeto maior. Hoje eu vou mudar esse negócio. Eu vou todos os dias na academia, vou ficar 1h30 lá. Sério, gente? Que a gente quer ir do 8 pro 80. A gente quer dar um salto. E daí que a gente faz, vai um dia, vai dois, para de novo. Porque a gente tem um padrão ali. Então, peguem coisas simples. Comecem. Escolham qualquer coisa super simples aí. Caminhar 10 minutos por dia. Lavar a louça da janta. Não ir dormir e deixar a louça na pia. Essas são coisas muito simples. Ler um livro a cada 2 meses. Eu não estava lendo nada. Um livro a cada 2 meses é um baita de um lucro. Ah, eu vou colocar diferente. Eu vou ler 5 páginas do livro por dia. Mas quando que eu vou acabar esse livro? Se eu não lia nada 5 páginas por dia, tá bacana para começar, né, gente? Então, se eu comecem com coisas pequenas, com coisas simples, porque começar com 5 páginas por dia, com 10 minutos de caminhada, com lavar uma louça antes de dormir, não deixar na pia, aquela coisa que é incômoda para vocês, que vocês estão querendo mudar ali, aos poucos vocês vão aumentando isso e mudando. Os 10 minutos de caminhada vão virando 20, vão virando 30. Daqui a pouco vocês vão ver, 30 tá ótimo para mim. Vou 2 vezes na semana na academia. Começo devagar, começo em pequenos passos. Então, coloca um objetivo aí bem simples para vocês. Não precisa juntar tudo aquilo que vocês desejam fazer. Pega um muito simples. É para começar a movimentar essa energia e ver que sim, é possível. Depois disso, outra coisa. Às vezes eu levantar 15 minutos mais cedo para preparar um café, colocar na mesa, sentar e tomar aquele café com calma e degustar ele. Então, primeira coisa, coloca aí o objetivo de vocês. Segunda coisa,
olhem para o ganho que vocês vão ter fazendo isso. Que ganho eu vou ter se eu caminhar 10 minutos por dia? Qual é o meu ganho de lavar uma louça antes de dormir? Nossa, quando eu acordar de manhã tá tudo limpinho, não vai dar correria. Qual é o ganho que vocês têm com essa atividade que vocês estão querendo ter ação, parar de procrastinar? Porque isso vai auxiliar vocês também a se manterem fazendo essa atividade. Vai auxiliar vocês a sair das distrações e fazerem essa atividade, não empurrarem ela. Pode ser uma atividade de trabalho também, eu estou só trazendo alguns exemplos. Esse foi o segundo passo. Terceiro passo, se comprometam com vocês. Pega um papel, faz um planinho simples ali. O que vocês precisam organizar para que isso aconteça? Que passinhos ali de uma forma bem simples vocês precisam fazer para que isso aconteça realmente. E coloquem nesse papel o objetivo de vocês, o que precisa fazer. E lá embaixo coloca bem grande qual é o ganho de vocês fazendo isso. E coloca na parede de vocês onde vocês enxerguem. Porque isso vai motivar vocês. Vocês vão olhar para aquele papel e vão ver, olha só, tenho 10 minutinhos de caminhada por dia, eu tenho 10 minutinhos 3 vezes por semana. E se eu for caminhar vai me dar mais disposição, vai me dar mais ânimo, vai ajudar com a minha ansiedade. Vou para minha caminhada. Que horário que fica melhor? Eu sempre coloco de noite, mas hoje eu tô afim de dar uma brecha que de tarde eu vou de tarde. Se vocês tiverem isso na frente de vocês bem definido, vai ficar mais prático para que isso motive vocês e para não ir para os espaços de distração. E o quarto passo, faz uma lista das possíveis distrações. O que eu uso para me distrair? Tudo isso, gente, é autoconhecimento. É olhar para aquilo que é importante para vocês e que vocês querem inserir aí. É olhar para o ganho que vocês têm com isso. É colocar isso na frente de vocês, façam coisas simples. Colocar isso ali na frente, ter claro, ter definido, para ter essa motivação de, ok, tá ali, eu vou fazer isso. E conhecer o que distrai vocês. A minha ideia é ler 5 páginas de um livro por dia. Mas daí quando eu pego o livro eu começo a olhar o celular. Como seria pegar esse celular e deixar ele no outro cômodo da casa? Como seria preparar um ambiente um pouco mais acolhedor, um pouco mais tranquilo, com TV desligada, com as distrações desligadas, para que vocês pudessem focar nessas 5 páginas desse livro? Então, olhem para isso. Tudo isso já é uma ferramenta de autoconhecimento para vocês. Vocês já vão começar a perceber que sim, dá para fazer. E quando não fizer, não vai para culpa e não vai para cobrança. Ok, o que me levou a não fazer? O que tem por baixo disso? Como é que eu estava me sentindo nesse dia que eu decidi não fazer? Daqui a pouco veio uma insegurança, daqui a pouco veio aquela conversinha mental de para que tu vai caminhar? Tu te cansa? Para que tu vai ler esse livro? Vem aquele burburinho mental. O que me levou? Vai anotando isso. Tudo isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Tudo isso é uma forma, cada vez que vocês olham para o que está aí bloqueando vocês, para o que está aí barrando vocês estão trazendo do inconsciente, lá daquele espacinho escondido, vocês estão trazendo para a consciência, estão jogando uma luz lá. Opa, aquilo já não consegue mais ficar tão escondido. E daí a gente começa a trabalhar isso. Então, façam esse passo a passo, se vocês sentirem aí. Percebam a contribuição, testem. Não tem nada para perder. Então, se permitam, simplesmente se permitam. Vê, é divertido? Ok, não é divertido, não curtir isso daqui? Não faz mais, tá tudo certo. O que vai criar mais na minha vida? E daqui a pouco vocês fazendo isso aqui, vocês vão achar outras alternativas.
mas se permitam olhar para você, se permitam viver o processo de autoconhecimento, viver essa jornada para desbloquear esses lugares aí que estão as limitações, os padrões de repetição, para trazer essa força, essa potência de vocês à tona. A mudança é possível para todos nós, todos nós. Não existe alguém que não consiga mudar. Existe o quanto nós estamos dispostos a nos comprometer com nós e fazer aquilo que se requer. E às vezes é desconfortável, a maioria das vezes é desconfortável, porque tudo que tira nós da zona de conforto, tudo que é novo, que é desconhecido, a nossa mente ela vai relutar. Mas o adulto empoderado de si, ele sabe que o desconfortável vai fazer ele dar saltos. O adulto empoderado de si, que conhece a sua força, que conhece a sua potência, ele vai olhar para o desconforto e ele vai reconhecer o que ele tem ali de ganhos. Ele vai reconhecer que, ok, aqui onde eu tô não tá mais bacana. E vai chegar uma hora que aqui é que vai ser muito mais desconfortável do que olhar para isso. E que se eu quero chegar lá, eu tô no ponto A e eu quero chegar lá no ponto B, muitas vezes eu vou ter que passar por esse desconforto, por esse movimento para chegar lá. Se eu não quero ficar sempre aqui, onde eu tô. Certo? Alguém tem alguma pergunta aí? Então, bora criar uma semana diferente. O que é diferente? Nem melhor, nem pior. Vamos fazer uma energia de movimento aí. O que a gente pode olhar para dentro de nós? O que a gente pode fazer para começar a movimentar mais ações aí na nossa vida? E olhar para essas mudanças que a gente está buscando, para esses espaços que não estão mais confortáveis, que muitas vezes a gente está criando realmente dificuldades, percalços, e pegar toda essa energia de criação e focar naquilo que a gente deseja criar na nossa vida e construir para nós. Gratidão a todos e uma linda e abençoada semana para vocês.